Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa breve palavra e que essa palavra possa trazer instrução e um bálsamo ao nosso coração. Irmãos, peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem. Dessa forma o YouTube entende, a plataforma entende que o vídeo é relevante e assim podemos juntos, de mãos dadas, fortalecer outros irmãos e também levar a palavra a quem precisa. Irmãos, eu sei que estou um pouquinho ausentes das lives, mas é porque eu estou passando por um período de descanso. Estou recarregando as baterias, mas está tudo bem, tá? Que Deus abençoe vocês e a caminhada. Quero dizer com isso que o e-mail na descrição está disponível se precisar falar comigo, tá bom? Tem alguns irmãos que têm procurado e a gente tem dado ali algum atendimento. Fiquem à vontade. Vamos embora para aquilo que importa, que é a palavra do Senhor. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 3 a partir do verso 15, que diz assim, ó: Todos esperavam que o Cristo viesse em breve. Estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles dizendo: Eu batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo, que nunca se apagará. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 3 ele foi bastante eminente nesses últimos tempos. Se vocês repararem aqui junto comigo, nós caminhamos muito por eles mesmo, e essa palavra inclusive ela foi pregada há pouco tempo, mas o Senhor ele sempre traz uma nova perspectiva daquilo que eu creio que ele está falando através de uma palavra, e a palavra dele se renova dia após dia, e ela é um alimento diário que nós devemos comer. Talvez o que nós ouvimos hoje não sirva para amanhã, talvez não seja com referência àquela promessa que você carrega no coração, mas com uma estratégia que você precisa vencer uma batalha de hoje. E João era um profeta. João ele sabia exatamente que a salvação vinha de Cristo. A obra dele era preparar o caminho. João tipifica a igreja verdadeira, irmãos. E pensando nessas coisas, eu gostaria de fazer as aplicações pertinentes a esse texto que eu li. Bom, começa falando assim, ó: Todos esperavam que o Cristo viesse em breve. Estavam ansiosos para saber se João era ele. Glória a Deus. E eu creio que essa pregação, e eu já vou começar dessa forma, eu creio que essa pregação vai de encontro a corações que esperam em Deus, a corações que têm uma promessa, a corações que têm vivido a expectativa de viver algo bom depois de um período de provação intensa, um período em que as coisas não deram muito certas, um período em que a dor fosse eminente, um período em que caminharam profetizando cura, mesmo que sentisse dor, um período em que sentiam-se alegres, mesmo que muitas vezes os corações pareciam em cacos. Eu creio que essa pregação vai de encontro a esse tipo de pessoa, irmão. Por quê? Todos esperam alguma coisa. E quando a espera se trata de Cristo, quando a espera se trata de Deus, irmãos, somente Ele pode cumprir. Somente Ele pode fazer aquilo que Ele nos prometeu, somente Ele pode nos encaminhar. Ele pode usar diversos fatores e muitas coisas, mas o cumprimento nós teremos a certeza que virá das mãos do Senhor. Agora não deixe que a expectativa da espera, meu irmão, te conduza a viver menos, minha irmã, daquilo que Ele te prometeu, a enxergar onde não tem promessa. Eles queriam saber se era João. João não era a promessa. João de fato não era a promessa. Então não deixe que a expectativa de viver, o anseio, sabe, por viver a promessa te faça a enxergar a promessa onde não tem, a beber de fontes inferiores, a exatamente se submeter e sucumbir ao cansaço. Isso na verdade pode retardar
o cumprimento da promessa. Então, olhe bem para aquilo que Deus te prometeu, fica firme naquilo que Ele te prometeu, na palavra que Ele te deu lá no começo, lembra? Lá no início? E não deixe desfalecer a tua fé. Olha o que o salmista fala em Salmo 119, versículo 81. Ele diz: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Percebe que a espera cansa, irmão? Percebe que há um cansaço? Porque a guerra é espiritual, então não tem nada errado com você, meu irmão. Não tem nada errado com você em se cansar. Quando se cansar, pare e vá na fonte superior, que é o próprio Senhor Jesus, para que Ele renove as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31 fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não fatigam. É nele, Ele é a fonte superior. E o salmista continua falando no versículo 81, ele fala: mas a tua palavra depositei a minha esperança. Então deposita a palavra a esperança nessa palavra que eu acabei de te dar, de que quem espera no Senhor renova as forças. Continua firme, não vai sucumbir, não vai se entregar às ofertas, aos manjares do inferno, a fontes que jorram água somente que saciam temporariamente. Não retarde a tua promessa. Nós temos essa capacidade se não nos deixarmos sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Olha, a palavra vai dizer no versículo 16, João respondeu as perguntas, seguindo no texto, que eles estavam esperando. E João respondeu humildemente, irmão. Eles estavam ali, João entrou naquilo e disse para eles assim, respondeu as perguntas dizendo: eu batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Irmãos, essa era uma figura do Senhor com o seu servo. Quando o Senhor chegava na sua casa, depois de uma longa jornada ou de uma longa caminhada, o servo desatava né, as cordas, né, o que nós chamamos hoje de cardaços do sapato, e tirava ali carinhosamente, gentilmente, conduzindo os pés do seu Senhor às águas, para que ele pudesse descansar e para que pudesse ser limpo, porque muitas vezes as caminhadas eram longas, naquelas épocas eles não tinham carros. E então eles verdadeiramente prestavam ali um carinho ao seu Senhor, cuidando dos seus pés, lavando, como Jesus faz em João capítulo 13 ali com os discípulos, que Pedro temporariamente se nega, lembra disso? Então, o que João está dizendo com essa figura de linguagem, que ele é apenas um servo como nós. O profeta é um igual, irmão. Eu sou igual a vocês. O meu papel aqui, como o de João, é preparar o caminho. Ele prepara justamente para que o coração, preparar o caminho, irmão, é preparar o coração, para que nós venhamos a receber, mas nenhum de nós somos a solução. Embora em algumas situações, irmãos, possa se tratar como uma solução, como por exemplo em Atos capítulo 10, a qual a solução que Deus enviou para Cornélio era Pedro, irmão, um homem que pescaria homens. Mas olha o que acontece ali em Pedro, ali em Atos capítulo 10, em Pedro, capítulo 10, versículo 25. A expectativa era tão grande, eu creio que, e é por isso que me faz crer que Cornélio tinha uma aflição tão grande no coração, que a hora que Pedro chegou, olha o que acontece, fala assim, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Vocês imaginam qual era a expectativa que esse homem vivia? Consegue imaginar no coração dele de pegar e se ajoelhar? Por quê, irmãos? Porque nós somos todos iguais. E eu, por exemplo, como Pedro, faço aqui a minha palavra. Nós estamos aqui para levantar. Nós somos iguais, irmão, nós não somos a solução. Embora eu possa carregar a solução para alguns através do poder do Espírito Santo, mas eu não sou a sua solução. Deixa eu falar algo para vocês, sou tão necessitado dessa salvação quanto todos vocês. Eu também tenho as minhas esperas, tenho os meus momentos em que preciso descansar, tenho os meus momentos em que eu preciso me retirar e ficar nos colos do Senhor, renovando as minhas forças. Por quê? Porque eu sou tão limitado quanto vocês. Ele é ilimitado, Ele tem o poder, Ele é o Rei, irmão. Olha,
O próprio Tiago vai nos falar isso, irmão, e ainda apresentando a solução através disso. Olha, em Tiago 5, versículo 16, ele fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Está falando de levar os presbíteros, irmão. Ele fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz, mas eu gosto dessa expressão, confessar os seus pecados uns aos outros. Tem pessoas que não confessam pecados, sabe por quê, irmão? Porque não tem pecado. E na verdade ela já tem iniquidade. Ou seja, ela se sente superior. Ela pensa que não precisa passar pelo processo. E isso dificulta o agir de Deus na vida dela. Olha quem Tiago vai usar no versículo 17 como exemplo para tratar disso. Ele fala: ó, Elias era humano como nós. Homem sujeito às mesmas paixões, em algumas versões vai trazer. Humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias é considerado, irmãos, o pai dos profetas. Ali o líder, vamos dizer, o que mais se destacou. Elias representa os profetas na Bíblia. A Bíblia é dividida em 3 seções nessa parte. A lei, os profetas e o Novo Testamento, que vem por meio de Jesus Cristo, que cumpre todos e é perfeito. Bom, Elias representa essa parte. Ele está falando que por meio da oração ele alcançou o favor de Deus. Primeiro alcançou a intervenção para que o povo viesse a restaurar o altar e viver ali, quando não choveu, uma seca para que pudesse provocar o arrependimento. Mas depois ele, pela oração do mesmo, ele trouxe chuva. Vocês compreendem, irmão? Mas ele faz questão de dizer: homem sujeito igual a nós. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós podemos nos ensoberbecer, elevar a nossa régua, ou nenhum de nós podemos diminuir a nossa régua. Eu creio que essa é uma grande dificuldade, irmão, do ser humano. Muitos mesmos se acham superiores. É o que a psicologia hoje vai tratar como narcisismo. O narcisismo, ele de fato é uma doença que tem consumido, na verdade não é uma doença, é um transtorno de personalidade que tem consumido muitas pessoas e impedem elas de viver propósito, impedem elas de viver a verdadeira felicidade. Porque ficam buscando nas redes sociais, nas suas vivências, apenas validação de outras pessoas para que elas sejam tratadas e que elas agem no caminho certo, ou seja, para que todas as suas ações sejam validadas por outros. Esse é o combustível dela, sempre vai depender de outra pessoa. E normalmente elas procuram os outros, que são os dependentes emocionais, os que se sentem inferiores. Os dependentes emocionais, por sua vez, na tentativa de manter alguma perto, porque o narcisista, a princípio, irmão, quando ele... Vamos deixar claro primeiro aqui, o narcisista, ele nem sempre vai ser narcisista em todas as relações. Isso se tratava muito ali, fala muito dos fariseus e dos mestres da lei, da hipocrisia, quando eles trataram. Ele nem sempre vai ser narcisista em todas as relações. Mas às vezes ele vai precisar validação de um e ele vai ali, é aquele tipo de pessoa, sabe aquela mulher, aquele homem que mantém o ex-namorado por perto, e quando essa pessoa começa a se envolver com alguém que verdadeiramente atingiu o coração dela e vai fazer bem para ela, ela começa a criar intriga. Por quê? Porque ela precisa da validação daquela pessoa. Ela fica procurando e tramando nas redes sociais o tempo inteiro. Então, olha, muitas pessoas têm vivido dessa forma, ou soberba, e elas procuram essas pessoas que são dependentes emocionais. E a dependência emocional também precisa de cura em Deus. Nós não somos menores do que ninguém. Se nós andarmos de mãos dadas, irmãos, ninguém saca as armas. Se nós andarmos de mãos dadas, ninguém aponta os dedos. E eu creio que Deus tem a medida perfeita, tanto de amor como de relacionamento, tanto de amizade, como na esfera do amor, meu irmão, para qualquer um de nós, sério mesmo. Então nós não precisamos agir pelos nossos próprios métodos. E é o que João vai retratar, porque João continua falando, ó, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o desejo de Deus, irmãos, para nós. Essa é a salvação. O Espírito Santo é a garantia de que vamos receber tudo aquilo que ele nos prometeu e de que nós somos dele. O Espírito Santo é o que nos levanta quando nós estamos caídos.
é o que nos consola quando nós estamos aflitos. O Espírito Santo é aquele que nos enche de amor pela promessa e também mantém essa esperança viva, ardendo em nosso coração, dirigindo os nossos passos, não nos deixando desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele nos conduz aquilo, porque ele sabe que ali estará a nossa plenitude de vida. Ele também é o nosso advogado, que muitas vezes, quando nós não sabemos orar, ele intercede ao Pai quando as nossas orações se tornam só lágrimas. O Espírito Santo é aquele que nos encoraja a vencer dia após dia. O Espírito Santo é aquele que fortalece o nosso coração e também que nos exorta no caminho para que nós não venhamos a ficar sucumbindo às tentações, promovendo até mesmo uma tristeza dentro do nosso coração, porque ele tem ciúme de nós. Sabe aquela tristeza quando nós pecamos, irmão? Nossa, de novo, a mesma coisa. É o Espírito Santo agindo. Isso é só sinal que o Espírito Santo está agindo. Então, essa é a intenção de Deus, irmãos, porque o Espírito Santo é que nos garante a salvação. É ele que nos leva, é o que Paulo vai dizer aos Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Mas também ele nos batiza com fogo, irmão. O fogo é o purificador. Ele é o agente transformador. Toda vez que o fogo aparece na Bíblia, é o agente transformador, porque nós precisamos mudar a nossa mente. E o que Deus tem para nós, irmãos, é maior e transformador. É isso que nós precisamos compreender. O que Deus, a espera, está nos conduzindo a algo maior e transformador. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Olha o que Jesus fala para aquela mulher. Eu amo esse versículo porque mostra exatamente, 2 versículos na verdade, vou ler com vocês. João capítulo 4. Depois de uma conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, no versículo 13, depois da mulher retrucar muito, irmão, sobre Jesus não ter água, e Jesus começa uma conversa com ela ali carnal, depois levando ela para o âmbito espiritual para que ela pudesse experimentar isso. E ele fala assim, no versículo 13, João 4, 13 diz: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. E quem cai no pecado, irmão, sabe que vai ficar nesse lugar, aonde um lugar de fome, um lugar de sede, um lugar onde não se sacia com aquilo que conquista aí nas redes da internet, conquista numa baladinha, conquista saindo, conquista numa ficadinha, não vai conseguir, sabe disso? É justamente isso que os que eu falei procuram, irmão, os narcisistas, uma gratificação temporária, para eles não ter que lidar com seus próprios pensamentos, que muitas vezes confrontam eles, porque levam eles a um lugar de vergonha. Muitas vezes leva. E olha, no versículo 14 o Senhor fala o que Ele quer para nós: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim como Pedro, irmão, que foi fonte de água para Cornélio. Assim como muitos que não se dobraram a Baal, que não se curvaram à dor, são fontes de água, são consolo para aqueles que precisam. É disso que Deus está falando. Além de saciar a nossa sede, saciará de outros, irmãos. Rica banda soia. Então não para agora, irmão, porque está difícil. Não para. Saiba que o Senhor tem propósito nisso aí, nessa purificação desse fogo. É para que o Espírito Santo venha habitar. Causa um pouquinho de dor, causa um pouquinho de desconforto. Um pouquinho, na verdade, eu estou sendo até bondoso. Muitas vezes vai causar um certo desconforto em nós, mas continue, porque é nesse lugar que Ele quer te levar. Olha, no versículo 17, continuando, ele fala sobre isso, irmão, que haverá separação para quem quer e não quer. João alertando, fala, ó, ele já tem a pá na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo a fim de limpar a área onde os cereais serão debulhados. Irmãos, vai limpar o lugar, um lugar da promessa. O lugar da promessa não vai palha. O lugar da promessa não vai aqueles que se dobram ao vento. Por quê, irmão? A figura da pá aqui, essa figura de linguagem, tipifica justamente aqueles que são inconstantes dos constantes. Por quê? Quando pegava-se com a pá ou com aqueles garfos assim, jogava-se ao vento, o trigo caía no lugar onde ele seria debulhado. E o trigo ele produz 30, 60 e 100 vezes mais. Enquanto a palha era levada para o vento. E tem essa figura justamente de pessoas que são levadas por qualquer vento, por qualquer informação.
Porque, irmão, haverá separação entre os que se movem pelo vento, ou seja, a inconstância, e os que frutificam, irmão. Haverá uma separação. Porque os que se movem pelo vento, eles podem contaminar, irmão, aqueles que não se movem. Podem, não se engane não. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não se prendais a um julgo desigual, que harmonia pode haver entre os que creem e os que não creem. E a inconstância fala disso, daquele que não crê, irmão. Ora ele crê que Deus vai dar um emprego para ele, ora ele começa a arrumar emprego com as próprias mãos, começa a entrar e, se brincar, vai trabalhar até aí, meu irmão, num prostíbulo, né? E ainda dá dízimo, não é verdade? Tem pastor aí fazendo isso, fazendo filme pornográfico e falando que tá salva. A gente vê isso, irmão. Isso é inconstante. Essas pessoas, elas não vão estar no mesmo lugar. Não vão. Não se engane. Agora, os que frutificam vão estar ali no lugar que frutifica, irmão. Pessoa que tá firme na fé, que se deixou fortalecer, que se passou pelo processo. Estou dizendo, irmão, que nós não vamos conviver junto? Não, de maneira alguma. Os que frutificaram, eles, é justamente Pedro ajudando Cornélio. Ele vai ajudar as pessoas a chegar nesse lugar. Mas ele não vai seguir as pessoas. Porque muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, muitas vezes, irmão, um irmão uma vez falou assim, vem conversar comigo. Tô aqui num bar dentro do show. Eu falei, não, irmão, se você quiser conversar comigo, vai ser em outro lugar. Aí eu não vou, não. Eu até poderia sentar lá, irmão, e comer, eu não tenho problema com isso, não. Não estou dizendo isso, não, sabe? Eu me conheço hoje, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tenho plena consciência disso. A grande questão é que se eu dou a legalidade para ele, de conversar com ele lá, ele vai achar que tudo é permitido, entendeu? E tem muita pessoa assim, irmão, que se move pelo vento. Tá aí nas ondas da internet procurando profecia que amacia o coração dela. É a validação temporária, irmão. É a gratificação temporária. Isso não vai resolver o problema, não. Tem que confrontar o problema e enfrentar o problema para vencer. Tem que se colocar de pé, em coragem, em firmeza. Por que você acha que ele falou para Josué? Seja forte e corajoso para entrar na terra da promessa. Esforçai-vos para conquistar o reino dos céus, é tomar da força. Agora João 15:2 vai falar, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, irmão. Não vai ficar sugando a energia, a seiva do caule. Não vai ficar sugando a força, irmão. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A intenção é prosperar ainda mais os lagares. Compreende, irmão? Compreende o que Deus está falando para nós através dessa palavra? Não dá para ser, ou é ou não é, entende? Não dá para ser morno, ou é frio ou é quente, é o que ele está falando para nós. E ele continua falando, irmão, o que vai acontecer, a consequência da separação? Juntará o trigo no celeiro. Irmão, juntar o trigo no celeiro é proteção. O celeiro fala de um lugar de proteção por trigo. Então, há um lugar de proteção para os frutíferos, irmão. Há um lugar onde o inimigo não toca. Essa é uma promessa que o Senhor está dando para você através dessa palavra, irmão. Há um lugar onde o Senhor te guarda, há um lugar onde o Senhor zela por você, porque você dá frutos, porque você se coloca em ação, você serve ao Senhor. Há um lugar de diferença entre o que serve e o que não serve. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Eu quero repetir isso. Mas o Senhor é fiel, a parte dele Ele fará, irmão, o quê? Fortalecerá e os guardará do maligno. Porque para nós frutificarmos, o maligno não pode nos tocar. E nós não podemos nos sentirmos fracos, porque as pessoas vão falar, vou servir esse Deus que deixa eles fracos. Não, o cara sempre vai estar em força. Mas por vezes, por exemplo, como eu, irmão, quando eu, por exemplo, eu me sinto um pouco desgastado, eu paro um pouco. É normal descansar. O descanso ele vem do Senhor. Mas eu não estou descansando para me pecar, eu estou descansando justamente para me continuar aquilo que eu estava fazendo. Eu sei das obras que o Senhor me deu. Agora ele fala também, irmão, sobre aquele que não serve. Mas queimará a palha. A palha é um inconstante. Num fogo que nunca se apaga, irmão. E não adianta não. O fogo não vai se apagar. É você que vai se queimar. Há um lugar de desgaste eterno, irmão. Para quem não aprende. É desgaste. A palha se desgaste. Ela fica seca, né? Perto do fogo, né? Vai se queimando, vai queimando. Todas as propriedades. Vai perdendo o efeito dela, né, irmão? É isso que vai acontecer.
E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu estou para falar das consequências da decisão daquelas que nós temos, irmãos. É você que decide. O futuro está no seu livre-arbítrio, então você decide. Provérbios 12, Hebreus 12, versículo 28 e 29 fala: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, ou seja, não se abala, irmão, não fique entre altos e baixos. Sejamos agradecidos e assim adoraremos o Deus de modo aceitável. Então há uma maneira de adorar a Deus. Não é da forma que eu quero. Não é pela hipergraça ou também pela lei. Não é me sentindo superior e inferior. Não é me fazendo de coitadinho. Não, há um modo aceitável, com reverência e temor. E ele fala no versículo 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E ele não se apaga, irmão. Isso aí o fogo fala do poder transformador. Vai viver um desgaste, vai viver uma fraqueza, vai viver até mudar a mente, até entender que ele tem um controle. E eu quero terminar porque a palavra fala assim, João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Percebe que João está anunciando promessa, boa nova, irmão. São promessas. Só que muitos não creem, irmão. Agora, eu amo como Lucas termina, fala assim, João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas. Por quê, irmão? Tem gente que tem promessa e pensa que não precisa fazer nada para viver ela. Não, irmão, vive promessas quem dá ouvido à correção do Senhor. Vive promessas quem dá ouvidos à correção de Deus. Advertência é uma correção, não vá por aí, entende? Então, essa pessoa que é inconstante, ela provavelmente vai viver o fogo transformador de novo, vai viver nesse caminho, irmão, vai caminhar, vai acreditar na promessa, e nós estamos falando de pessoas que creem, logicamente, e vai se deparar com um fogo que transforma, até aprender que quem vive promessas é que quem dá ouvido à palavra do Senhor. E eu quero terminar com você, meu irmão, quero terminar com você, com Isaías capítulo 1, versículo 19, que se você atentamente der ouvidos à palavra do Senhor, comerá o melhor dessa terra. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, o Cordeiro tem, sim, uma recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.